Bom dia. Apresentamos o trabalho e contribuições para reduzir a perda e o desperdício de alimentos na cadeia de produção e possíveis medidas preventivas. Esse trabalho foi desenvolvido pela Beatriz, Edelaine, Leandro e por mim, Ronaldo, sob orientação da professora doutora Juliana Aparecida Santini Pigato. O foco desse trabalho é compreender o problema e destacar as medidas preventivas aplicáveis ao contexto brasileiro. Então, essa apresentação ela está organizada em 6 partes: a introdução, a metodologia, características de perdas e desperdício, resultados e discussão, e considerações finais e referências. A gente organizou essas pautas para ser apresentado dentro do limite de 15 minutos. Então, vamos priorizar os conceitos centrais, os principais impactos e medidas preventivas mais relevantes identificadas na revisão. Então, a perda e desperdício de alimentos, ele constitui um problema global. É uma contradição evidente, enquanto o grande volume de alimentos é descartado diariamente, milhões de pessoas ainda enfrentam insegurança alimentar. Além do impacto social, cada alimento descartado também representa o desperdício de água, energia, solo, trabalho, transporte e insumos utilizados em sua produção. O tema se relaciona diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, especialmente a meta 12.3, que essa meta propõe reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita até 2030 e diminuir as perdas ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo também as perdas pós-colheita. Quando o alimento é perdido ou descartado, não se perde apenas o produto final, também são dispersados recursos naturais, embalagem, energia, mão de obra, estrutura logística. Por isso, reduzir perdas e desperdícios contribui para uma agricultura mais sustentável, menor geração de resíduos e melhor aproveitamento dos alimentos disponíveis. A pergunta que orientou o trabalho foi: quais medidas preventivas vêm sendo realizadas no Brasil para reduzir perdas e desperdício de alimentos? Então, essa questão, ela exige um olhar para toda essa cadeia produtiva, desde a produção e pós-colheita até o processamento, com distribuição, varejo e consumo. O objetivo geral foi analisar as medidas preventivas voltadas à perda e ao desperdício de alimentos no Brasil. Com o objetivo específico, buscou-se descrever os principais aspectos econômicos, ambientais e sociais relacionados ao tema, conectando o problema à segurança alimentar, sustentabilidade e gestão da cadeia produtiva. É importante lembrar que a alimentação é um direito social previsto na Constituição Federal. A Lei 11.346 também define a segurança alimentar e nutricional como acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Portanto, perdas e desperdícios não são apenas falhas operacionais, elas também afetam a efetivação de um direito básico do ser humano. Neste ponto, diferenciamos perdas e desperdício. As perdas estão mais associadas às etapas iniciais e intermediárias, como produção pós-colheita e processamento. O desperdício aparece com maior força nas etapas finais, especialmente distribuição, varejo e consumo. Essa distinção, ela é importante porque cada etapa, ela demanda soluções diferentes, né? Tem operações diferentes, então requer soluções, ações diferentes para resolver esses problemas. Na produção, as perdas podem decorrer de pragas, clima, insumos inadequados ou manejo incorreto. No pós-colheita, aparecem danos mecânicos, acondicionamento inadequado, sobrecarga no transporte e falhas no armazenamento. No processamento, as perdas se relacionam a paradas, quebras de baixa qualidade da matéria-prima e falta de controle. Na distribuição, as perdas e desperdícios podem ocorrer por armazenagem inadequada, refrigeração insuficiente, manuseio excessivo, transporte inadequado e desvio de temperatura ou umidade. No consumo, o desperdício depende muito do comportamento do consumidor, como compras sem planejamento, conservação inadequada, descarte de partes aproveitáveis. Então, metodologicamente, o estudo ele adotou uma abordagem qualitativa,
objetivo descritivo e procedimento de revisão bibliográfica. Então, foram consultados artigos, livros, manuais, documentos técnicos e sites oficiais. O propósito foi reunir e interpretar contribuições já publicadas para compreender medidas preventivas aplicáveis ao Brasil. Os resultados mostram a dimensão econômica, ambiental e social do planeta. O Brasil é grande produtor agrícola, mas também representa elevado desperdício. Em escala global, as perdas e desperdícios geram custos expressivos e contribuem para emissões de gases de efeito estufa. Assim, o tema ele envolve eficiência produtiva, sustentabilidade e responsabilidade social. Esses gráficos reforçam que o problema está distribuído em diferentes pontos da cadeia. Há perdas no campo, no transporte, no abastecimento, na comercialização, nos serviços de alimentação e nas residências. Isso confirma que a redução da PDA ele é uma abordagem sistêmica e não ações isoladas. As medidas preventivas foram organizadas em três grupos: políticas públicas, legislação, atuação de grandes corporações, instituições e facilitadores, e ações diretamente aplicáveis à cadeia produtiva. Essa organização mostra que a responsabilidade precisa ser compartilhada entre Estado, empresas, produtores, instituições e consumidores. Já no campo, já no campo das políticas públicas, destaca-se a estratégia intersetorial, que foi criada em 2017, estruturada com eixos como pesquisa, comunicação, educação, promoção de políticas públicas e legislação. Esses eixos indicam que o combate ao desperdício precisa combinar conhecimento, orientação à sociedade, regulação e incentivos práticos. Entre os exemplos identificados estão a Lei da Doação, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Banco de Alimentos, Mesa Brasil do SESC, Bom Prato e campanhas de conscientização. Essas iniciativas contribuem para dar segurança jurídica, redistribuir alimentos próprios para consumo e aproximar excedentes de pessoas em situação de vulnerabilidade. Além das políticas públicas, grandes corporações e facilitadores têm papel estratégico. Empresas podem medir perdas, melhorar processos, reduzir resíduos, criar parcerias com bancos de alimentos e influenciar fornecedores e consumidores. Quando a redução de desperdício entra na estratégia empresarial, o impacto se amplia em toda a cadeia. As práticas empresariais incluem compostagem, parcerias com atacadistas e hipermercados, projetos de conscientização, participação em redes de bancos de alimentos e melhoria dos processos industriais. A prevenção, portanto, não é apenas ação social, também representa uma redução de custos, eficiência operacional e sustentabilidade. No Brasil, iniciativas como Save Food Brasil, Comida Invisível e Gastronomia demonstram o papel de startups, organizações sociais e projetos de impacto. Elas conectam doadores e instituições, promovem educação alimentar, aproveitamento integral dos alimentos e mobilização comunitária. Na cadeia produtiva, as medidas variam conforme a causa da perda. Na lavoura, destaca-se manejo de pragas, monitoramento da colheita e máquinas adequadas. Para danos físicos, são importantes boas práticas, manuseio mínimo, empilhamento correto e destinação de produtos com pequenos defeitos. Na indústria, ajudam o mapeamento de processos, redução de paradas e APCC. No varejo e no consumo, as medidas preventivas envolvem gestão de estoques, pequenos lotes em gôndolas, redução do manuseio e conscientização do consumidor. No ambiente doméstico, fazem diferença o planejamento de compras, preparo de porções adequadas, armazenamento correto, atenção à validade e aproveitamento integral dos alimentos. A logística, transporte e embalagens também são pontos críticos. Estradas precárias, modal inadequado, excesso de carga, má acomodação e embalagens incompatíveis aceleram as perdas. Por isso, são necessárias escolhas adequadas de transporte, controle de temperatura e umidade,
manutenção de veículos e embalagens ajustadas ao tipo de alimento que será transportado. Como conclusão, o estudo mostra que perdas e desperdício de alimentos formam um problema multidimensional. Existem políticas e iniciativas relevantes, mas é preciso ampliar a adesão dos diferentes atores e adaptar as estratégias a cada alimento e etapa da cadeia. Quando articuladas, essas ações fortalecem a segurança alimentar, reduzem impactos ambientais e geram benefícios econômicos e sociais para todo o planeta. Então, encerramos assim a apresentação, agradecendo a atenção de todos. As referências complementares permanecem disponíveis no arquivo para consulta. Ficamos à disposição para dúvidas e contribuições sobre os conceitos, impactos e medidas preventivas para a redução de perdas e desperdício de alimentos no Brasil.